205. Realeazeit capítulo 1403. Um novo campo de batalha. Autor: Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Após despertar, ondas de dor percorreram todo o seu corpo. Mas era algo a que Silente Disaster estava acostumado: lutar contra hordas de inimigos no campo de batalha apenas para despertar novamente no Lago da Névoa Vermelha. Essa era sua vida. Cada vez que isso acontecia, ele era levado ao limite e se tornava mais forte. Então a dor era um pequeno preço a pagar. Mas desta vez, foi diferente. Ele acordou atordoado e virou o corpo de cabeça para baixo na névoa vermelha enquanto tentava se lembrar da reação que tivera naquele momento. Será que foi uma ilusão? Naquele exato momento, uma ondulação surgiu no reino da mente. Se ele não tivesse estado na Torre do Nascimento ou por acaso estivesse em um estado de recuperação entre o sono e a vigília, teria sido difícil sentir a leve flutuação. A ocorrência da ondulação era rara, e o último a tê-la provocado foi o gênio da raça, Urshulk. Isso significava a queda de um Lorde Sênior. O que exatamente aconteceu no norte? Teria sido uma ilusão equivocada, ou a ondulação foi uma mera coincidência? Não, preciso verificar isso com Nassalpele. Aproveito para perguntar também quanto tempo estive dormindo e qual a situação na frente ocidental. Desastre silencioso suportou a dor e rastejou lentamente para fora do Lago da Névoa Vermelha, diminuindo especialmente o passo ao passar pelo corpo de Valkyria. Embora o Senhor do Céu acreditasse que o corpo do Senhor dos Pesadelos estivesse igualmente seguro na Cidade do Céu, Desastre silencioso insistiu em levá-la a bordo da divindade dos deuses. Apesar de haver, de fato, considerações sobre a segurança dela, o motivo era outro. Pois, fazendo isso, enquanto ele não estivesse em batalha, ela estaria sempre ao seu lado. Não se preocupe, eu tarei a cabeça dele para você, murmurou Desastre silencioso. Ele havia gravado a aparência do homem que aparecia no domínio de Deus. O homem era, sem dúvida, o culpado por ter levado o Lorde dos Pesadelos à situação difícil de estar perdido no reino da mente. Silente Disaster acreditava que somente decapitando a pessoa pessoalmente, as Valquírias encontrariam a verdadeira paz. No campo experimental, Silente Disaster descobriu Mask, Nassalpele. Sua recuperação foi bastante rápida. A outra parte estalou a língua e comentou: uma velocidade de recuperação como essa é rara, mesmo entre um Lorde Sênior. Estou realmente curioso para saber que tipo de monstro se manifestaria se você se fundisse com um demônio simbiótico. O Desastre silencioso não deu trela para o absurdo. Há quanto tempo estou no Lago da Névoa Vermelha? Nem se passou uma semana. A divindade dos deuses já entrou nas terras do reino da Aurora, mas você perdeu o pânico e a histeria dos vermes lá embaixo. Eu apenas atirei em algumas lanças vivas e suas cidades ruíram. Nassalpele soltou uma risada sinistra. Chamas, pisoteio, gritos, pânico. É assim que os vermes devem agir. Aquizor entrou em contato com você? Ele não disse que queria verificar pessoalmente o mar de nuvens e reforçar a eficiência do trânsito na crista. Duvido que ele vá me reportar alguma coisa. Mas que balançou a cabeça. Para ser honesto, essa deveria ser a responsabilidade dele. O cargo de comandante da frente ocidental não combina com ele. O rei simplesmente não quer ver a força no campo de batalha principal afetada e deu essa responsabilidade ao Lorde do Céu. No fim das contas, não sou eu, Nassalpele, quem deve resolver essa confusão. O coração de Silente Disaster despencou. Ele estivera no Lago da Névoa Vermelha por cerca de uma semana e, considerando o tempo gasto lutando contra os humanos, teriam sido mais de 2 semanas. Mesmo com a distância entre sua localização e a crista, a duração total foi suficiente para que Aquizor fizesse o trajeto de ida e volta 2 ou 3 vezes. Silente Disaster sabia que as habilidades de combate do Senhor do Céu não eram excepcionais. Com o aumento notável de bestas demoníacas avistadas pelos sentinelas sobre o oceano no último semestre, e considerando a ligação entre os dois continentes que o Reino Selmar era capaz de usar para atacar pela retaguarda, era possível que algo tivesse acontecido. Sigam-me até a Torre do Nascimento. O Desastre silencioso não hesitou mais. Quero ver o rei. Devido à sua condição, ele precisava do apoio do controlador da divindade dos deuses para conseguir se conectar à consciência do rei. Naquele instante, Nassalpele pressentiu que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa. Uma ondulação surgiu no reino da mente, respondeu Silente Disaster sem rodeios.
Você deve saber que não sou bom com coisas tão vagas e incertas. É por isso que precisamos contatar o rei. Se não fosse uma ilusão, o rei certamente saberia mais sobre a ondulação do que eu, respondeu Silente Desaster. No topo da Torre do Nascimento, Nassau-Pele colocou a palma da mão sobre o centro e concentrou seu poder mágico. Cada Lorde Sênior possuía uma habilidade inata diferente. Valkyries era conhecida por sua capacidade de se infiltrar na camada mais profunda do reino da mente, enquanto Mask era aparentemente sanguinolenta nesse reino, conseguindo estabelecer conexão com ele apenas com auxílio da Torre do Nascimento. Silente Desaster esperou pacientemente por um longo tempo, mas não recebeu resposta da outra parte. O que está acontecendo? Ele franziu a testa. Ainda não está pronto. Se não fossem as preocupações em seu coração, ele jamais teria feito tantas perguntas em sequência. Nassau-Pele virou a cabeça e respondeu surpreso: não há nada. Nada. O trono sagrado que presidi, não consigo sentir a presença do rei de forma alguma. Silente Desaster ficou estupefato. O rei era a espinha dorsal da raça e o trono sagrado era equivalente a um farol no oceano infinito. O desaparecimento do seu sinal significava que os demônios haviam perdido temporariamente a capacidade de contatar a região de Blackstone. É claro que era impossível o rei perecer, caso contrário, a intensa repercussão de sua morte seria suficiente para que todos os demônios a sentissem. A única questão era, o que exatamente aconteceu para que o rei desligasse o reino da consciência? Antes do reaparecimento do trono sagrado, eles seriam mantidos na escuridão. Reino do Amanhecer, cidade do Castelo Brilhante. Essa é a divindade dos deuses. Roland estava no topo do castelo e olhou na direção da sombra que se movia lentamente. Apesar de estar mentalmente preparado, ele ficou abalado ao vê-la pela primeira vez. Não se tratava de um efeito especial de filme, mas de um objeto que existia na realidade, uma ilha flutuante capaz de abrigar Neverwinter e Longsong, fazendo jus ao ditado quanto maior, melhor. A mera visão da ilha era suficiente para afetar o estado de espírito de qualquer um. Se as camadas negras tivessem estruturas de aço e tubulações de vapor, seria a criação ideal. Não admira que os escalões superiores dos demônios estivessem tão confiantes nisso. Nightingale aproximou-se dele e inclinou-se para a frente com uma expressão cautelosa no rosto. Relaxe. Roland falou com resignação. Estamos apenas observando a distância, não corremos nenhum perigo. Um território desconhecido por si só já representa um perigo, disse Nightingale com amargura. Posso investigar todos os forasteiros que entram e saem de Neverwinter, mas não posso verificar todos os nobres do Reino da Aurora. Por que você precisa vir para a linha de frente? Porque a situação evoluiu a um ponto em que não posso permanecer na região oeste, que era segura. Roland balançou a cabeça. A primeira derrota do primeiro exército, a súbita mudança de rota do Deus dos Deuses em direção ao Planalto de Hermes e o pânico causado pela peste nos países vizinhos, todas essas más notícias consecutivas influenciaram sua decisão. Seja para inspirar as tropas ou para estabilizar a confiança em seus aliados, ambos os objetivos exigiam sua presença. Em qualquer era ou civilização, essa ação era o reforço moral mais direto e eficaz. Ele voltou seu olhar para Orford e Kim. Todos os seus ministros já deveriam ter chegado, não é? Todos estão aguardando na sala de conferências. Muito bem, vamos conversar bastante. Sobre o que devemos fazer a seguir. Como desejar, Vossa Majestade. O mestre do Reino da Aurora colocou a mão sobre o peito e respondeu calmamente. Realeazeite capítulo 1404. Capacidades não detectadas. A sala de conferências no castelo do Reino da Aurora era muito maior do que a de Neverwinter e podia acomodar 100 pessoas sem causar sensação de superlotação. A sala era dividida por uma longa mesa ao meio, separando os participantes em duas facções distintas. Roland liderava um lado, acompanhado pelos figurões de Gracastle. O outro era formado pelos nobres do Reino da Aurora e pelos representantes da Câmara de Comércio. Em contraste com a calma dos primeiros, que aguardavam em silêncio o início da reunião, os últimos demonstravam evidente inquietação. Inúmeros exibiam expressões preocupadas, cochichando ocasionalmente uns aos outros, e suas conversas particulares não cessavam. Obviamente, o aparecimento da divindade dos deuses os impactou profundamente. Se não conseguissem impedir a propagação do medo, a ordem nos países vizinhos corria o risco de entrar em colapso a qualquer momento. Roland sabia que precisava estabilizar a confiança de seus aliados antes que isso acontecesse.
Segundo relatórios do escritório administrativo, após Orford assumir o trono como o novo rei da Aurora, o comércio entre os dois reinos atingiu um novo patamar. 20% das importações de ferro, cobre, alumínio e outras matérias-primas e produtos vinham de lá. Já em relação a couro, tecido, carne curada, leite e outros suprimentos do dia a dia, o reino da Aurora fornecia metade do que Neverwinter importava. Embora Roland tivesse se esforçado muito para que o acordo comercial se concretizasse, sem o apoio do reino da Aurora, teria sido impossível sustentar o súbito aumento populacional de Neverwinter em termos de padrão de vida. Com base nisso, Roland não poderia desistir do reino da Aurora tão facilmente. Além disso, houve também o desempenho impecável da família Kim durante a formação da aliança. Roland não sabia se Orford tinha um sucessor, mas era improvável que surgisse outra Andrea Kim capaz de unir as duas partes de forma tão perfeita. Ele avaliou discretamente cada nobre à sua esquerda até que suas conversas particulares cessassem. Então, prosseguiu falando, desde o início da batalha, tenho ouvido falar frequentemente de suas contribuições nos relatórios, por isso gostaria de agradecer por todo o seu árduo trabalho. Todos do outro lado da mesa exibiram expressões de surpresa. Mas Roland não estava mentindo. Seria impossível, apenas com os esforços do primeiro exército, ter a rota norte-sul estabelecida tão rapidamente. Essa rota era extremamente vital para a movimentação ágil de carroças e carregadores. Era prática comum os nobres saírem em grande número e saquearem para efetuar pagamentos. Portanto, poucos tinham conhecimento da importância da logística e das contribuições que haviam feito para o esforço de guerra. Tenho certeza de que todos compreendem a situação em relação à batalha da vontade divina. Como já enfatizei repetidamente, a derrota levará à aniquilação completa. Não há possibilidade de rendição, portanto, além de resistir, não temos outro caminho a seguir. Tenho me preparado para esta batalha há 4 ou 5 anos. Mas a humanidade não reside apenas em Gracastle. É necessária a participação de cada um de nós para vencermos esta guerra decisiva. Fico muito feliz em ver que todos vocês se juntaram à resistência. Roland acenou com a cabeça para Barov, que abriu um caderno grosso e começou a ler em voz alta. Tratava-se dos registros logísticos do primeiro exército, bem como das contribuições feitas pelo reino da Aurora. Roland não tinha planos de usar palavras para persuadir os nobres. Toda aquela conversa sobre defender seus lares e o pretexto de se comprometerem em prol da humanidade não surtiria efeito algum sobre eles. O método mais direto ainda era através de interesses e pressão. E quanto mais detalhada e precisa for a narrativa, mais persuasiva ela será. Ele precisava que os nobres soubessem que, mesmo sem estarem na linha de frente, eram capazes de contribuir significativamente para a guerra. Em segundo lugar, essas conquistas eram registradas em documento, que poderia ser trocado por sua respectiva recompensa após a guerra. Por fim, todos os traidores ou aqueles que permanecessem passivos na guerra sofreriam as punições mais severas. Nesse momento crucial, Roland não tinha mais energia para permitir que fizessem o que bem entendessem. Orford acenou discretamente com a cabeça, de lado. Ele sabia que o rei de Gracastle havia compreendido o ponto principal desde o início, com uma entrada clara e um conteúdo detalhado. Esse plano havia envolvido os nobres que nunca fizeram parte do exército nessa questão destinada a entrar para a história, um assunto significativo que seria transmitido por milênios. Mais importante ainda, isso sem dúvida aumentaria seu senso de participação. Serem reconhecidos e terem seus nomes na história era uma busca que os nobres também almejavam. Além disso, com a explicação de Roland sobre a interligação entre risco e recompensa, eles entenderam que não seriam abandonados ou maltratados. Mas atribuir recompensas sempre foi um tema delicado para a alta cúpula. Algumas famílias vassalas haviam sugerido a ele diversas vezes que não havia necessidade de cumprir as instruções de Roland ou Wimbledon com toda precisão e que ele deveria se comportar mais como o rei da Aurora. Sua resposta era sempre dar de ombros e rir da situação. O rei de Gracastle, que desenvolveu a artilharia, os biplanos e os navios a vapor de aço, merecia respeito, mas essa não era a única razão pela qual Orford o admirava tanto. O verdadeiro motivo de sua lealdade e devoção inabaláveis eram os benefícios que sua família havia obtido. No comércio entre os dois reinos, a outra parte não se apoiava em sua força ou em seu relacionamento com a filha de Orford, Andrea, para levar vantagem. Em vez disso, Roland insistia em pagar por tudo e, às vezes, até mesmo distribuía parte dos lucros entre todos os envolvidos, permitindo que todos se beneficiassem.
Isso era muito mais importante do que a força. É provável que André também tenha percebido isso antes de fazer a sugestão. Em comparação com seu filho Aun, a diferença era muito grande. Vossa Majestade, a premissa de suas sugestões é que os humanos alcancem a vitória final. Após a narração de Barov, alguém se levantou e perguntou, mas a questão é se Grakastle realmente pode derrotar os demônios. Ouvi dizer que... Ele hesitou por um momento. Que seu exército parece ter perdido no reino de Ulfeart. É verdade. Todos nós conhecemos a força do primeiro exército, concordou outro participante preocupado. Mas a ilha flutuante é realmente poderosa demais. Quando ela cair sobre nós, receio que não teremos tempo nem para escapar, não é? Roland ergueu a xícara de chá e tomou um gole lento do chá preto. Ele sabia que o resultado da batalha nas Cordilheiras Intransponíveis logo seria divulgado, já que muitos dos que participaram das missões de busca e resgate eram moradores do reino de Ulfeart, familiarizados com o terreno. Na batalha, eles perderam contato com mais de 1000 pessoas. Não apenas o esquadrão de artilharia perdeu seus membros, como também a força de reserva responsável por recebê-los sofreu pesadas baixas. Os poucos dias de combate aéreo resultaram na perda de 40 aviões pelos cavaleiros aéreos, metade abatidos pelo inimigo e a outra metade devido a falhas inesperadas nas aeronaves. Por conta disso, Tilly não teve outra escolha senão adiar a operação. Mas nem tudo são flores. Apesar do Seagul ter sido atingido, Wendy e Xavi souberam lidar com a situação com muita habilidade. Com Lightning e magia protegendo-as à distância, elas conseguiram fazer um pouso forçado e resgatar todas as bruxas que estavam dentro. Quando Roland leu o relatório pela primeira vez, sentiu o coração disparar. Em termos de perdas de tropas, foi a maior de todas as campanhas militares que enfrentaram. Mas ele concordava com a forma como o Estado-Maior havia agido. Valkyria só tinha clareza sobre o princípio por trás da divindade dos deuses e desconhecia os detalhes relativos aos demônios simbióticos a bordo. Se não tivessem entrado em conflito com a ilha flutuante, permaneceriam para sempre na ignorância sobre o inimigo. A derrota se deu por causa do nosso conhecimento inadequado da ilha flutuante. Roland disse a verdade. Ela parece enorme, imponente e até invulnerável, mas a verdade é que não é. Edith, explique isso para eles. Sim. A pérola da região norte afixou um esboço detalhado da divindade dos deuses na parede e começou imediatamente uma explicação minuciosa. De acordo com as observações feitas pelo primeiro exército, ela tem um formato mais ou menos circular, com um diâmetro de 50 a 60 quilômetros, comparável à cordilheira intransponível. A parte superior e espinha dorsal são capazes de lançar lanças de pedra gigantescas, capazes de atingir pelo menos 15 quilômetros de distância. Essa foi a arma crucial que pegou o primeiro exército desprevenido, mas isso também significa que, enquanto a distância não for transposta, ela é apenas uma ilha flutuante no céu. Podemos usar isso para elaborar um plano, para suprimir o inimigo. O medo sempre vem do desconhecido. Os seres humanos temem experiências emotivas ou descrições vagas, mas nunca temem um monte de números. Em vez de se esforçarem tanto para encobrir o fracasso ou usarem palavras grandiosas e vazias para enganar a multidão, por que não divulgar as informações que o primeiro exército obteve a um custo altíssimo e acabar com o medo de um ponto de vista racional? E as informações mencionadas são todos os detalhes que temos sobre a ilha flutuante dos demônios. Edith colocou a mão sobre o peito na direção de Roland. Roland voltou seu olhar para o nobre que havia levantado a questão. Permita-me acrescentar mais um ponto. Evitar o raio de ataque da lança de pedra é apenas uma medida temporária. O objetivo final do exército é destruir completamente a fortaleza flutuante no céu. Um dos nobres engoliu em seco, com a boca cheia de saliva. Mas essa é uma montanha invertida. Não é que os humanos não tenham essa capacidade, é só que vocês não se deram conta disso. Assim como antes da invenção dos aviões, ninguém acreditava que um dia eles voariam no céu azul como pássaros. Roland riu. Para isso, vou dar a vocês uma experiência em primeira mão. Realeazeit capítulo 1405, plano segundo. Dos seus nobres que conseguiram entrar na sala de conferências do castelo eram basicamente os apoiadores das 3 famílias da Cidade do Brilho, muitos dos quais participaram da construção da estrada que ligava o norte ao sul e enriqueceram com a introdução das máquinas a vapor e a produção de cimento calcinado. A maioria deles havia estado em Thornton e testemunhado em primeira mão o treinamento do cavaleiro aéreo. Depois de ouvirem a confiança do rei de Grakastle,
As preocupações em seus rostos finalmente diminuíram. Independentemente disso, a reunião franca e aberta que discutiu números e informações foi uma experiência rara para os nobres do reino da Aurora. Comparada a falsas e vazias promessas, a conversa precisa foi ainda mais convincente. Então, o que precisamos fazer? Perguntou alguém. Mantém a situação atual. Roland respondeu sem rodeios. Um reino da Aurora estável será de grande ajuda para os esforços de guerra. Mas o pânico começou a se espalhar. Se adotássemos quaisquer medidas coercitivas, temo que isso pudesse ter um efeito contrário em relação aos refugiados. Isso ocorre porque os demônios estão usando a névoa vermelha para se infiltrar nas fronteiras, mas essa situação não vai piorar. Roland consolou. Graicastle fará o possível para ajudar todos vocês a estabilizar a situação. A cidade do rei isentará de impostos os territórios que receberam ameaças dos demônios e também fornecerá assistência de acordo com as circunstâncias. Urford interveio. Todos, esta é uma guerra que diz respeito a toda a humanidade, ninguém pode evitá-la. Eu, Urford King, juro solenemente pelo nome de meus ancestrais que, independentemente do resultado, não darei um passo sequer para fora da cidade do brilho. Se o reino da Aurora for destruído pelos demônios, então este será o meu túmulo. Após obterem suas garantias, os nobres, de certa forma apaziguados, deixaram a sala, e a reunião rapidamente passou para sua segunda fase. Além do rei da Aurora, as pessoas restantes eram as figuras importantes de Graicastle. Vossa Majestade, com relação à força de ataque mencionada anteriormente, estou disposto a assumir toda a responsabilidade. Machado de Ferro e Edith se levantaram ao mesmo tempo, apenas para se entreolharem surpresos. Ninguém poderia ter previsto os métodos ofensivos da divindade dos deuses. Roland balançou a cabeça. Não me diga que vocês nunca consideraram a possibilidade de a força de reserva sofrer um ataque, a ponto de ser destruída, quando formularam o plano. Os dois só puderam permanecer em silêncio. Era uma tática convencional enviar uma pequena equipe para executar a investigação enquanto a força principal permanecia estacionada, mas acreditar-se infalível e pensar que qualquer perda se limitaria apenas à pequena equipe de reconhecimento era uma mentalidade tola. Ele acreditava que o Estado-Maior jamais cometeria um erro tão insignificante. Em outras palavras, no momento em que vocês optaram por implementar o plano, concordaram tacitamente que a importância da investigação superava em muitos riscos envolvidos nas duas equipes. Caso contrário, o plano jamais teria sido implementado. Fiquem tranquilos, eu nunca usarei baixas para determinar seus sucessos e fracassos. Mesmo que essa tenha sido realmente a maior perda do primeiro exército. Vossa Majestade. Mas não se esqueçam. Nesse momento, Roland corrigiu sua expressão despreocupada e seu tom de voz tornou-se sério. Todos os soldados também têm suas famílias, jamais tratem o sacrifício deles como meros números no papel. Espero que o Estado-Maior se lembre disso sempre que chegar a um acordo para executar um plano. Sim, Vossa Majestade, responderam Hiroashi e Edith em uníssono. Então, gostaríamos de ouvir suas opiniões sobre os acontecimentos após a batalha. Sim. A Pérola da região norte trocou o mapa. Após nossa análise, o Estado-Maior acredita que existem duas localizações possíveis para a ilha flutuante após sua última volta: a fronteira da Montanha da Gaiola ou o Planalto de Hermes. A primeira localização garantirá a captura do Reino de Coração de Lobo e ameaçará o Reino da Aurora simultaneamente. A segunda garantirá a disseminação da névoa vermelha para os quatro reinos, e a Cordilheira Intransponível formará um caminho de ligação até a crista do continente. Mas, considerando que a ilha flutuante ultrapassará as fronteiras do Reino da Aurora e sua trajetória atual, o Planalto de Hermes é a localização mais provável. Roland assentiu com a cabeça. Como está a situação da evacuação por lá? Muito tranquilo, respondeu Agatha. Isabela já é aclamada como líder da igreja. Que eles assumam o comando é muito mais eficaz do que cidadãos comuns. Estima-se que todos evacuarão para a nova cidade em 2 ou 3 dias. Isso é ótimo. Antes que a glória do sol esteja concluída, não conseguiremos impedir o avanço da ilha flutuante, continuou Edith. Assim que ela ocupar o Planalto de Hermes, a névoa vermelha provavelmente se espalhará por toda a cidade de prata, e o reino da Aurora provavelmente será engolido. Se perdermos o apoio das bruxas, certamente ficaremos em uma posição passiva. Afinal, chegamos a este ponto. Roland suspirou interiormente, pois a ereção do obelisco na cidade sagrada de Daquila representaria uma grande ameaça para todo o reino humano,
sem mencionar o fato de estar sendo erguido bem na frente deles. A maior diferença seria que a construção do obelisco em Taquila causaria danos diretos a Neverwinter, enquanto a construção do obelisco no Planalto de Hermes afetaria apenas Silver City. Uma vez que a névoa vermelha se infiltrasse em sua única zona industrial, as consequências seriam terríveis demais para sequer imaginar. O poder de Grayskull estava crescendo rapidamente e estava inevitavelmente ligado às bruxas. Em Neverwinter, o feitiço do sono já havia se integrado a várias partes do desenvolvimento da cidade, como a eliminação de parasitas nos navios, o alívio da fadiga dos trabalhadores, o auxílio em trabalhos de precisão e o plantio de recifes de coral para expandir as áreas rasas, etc. Embora a siderurgia e outras indústrias essenciais não exigissem bruxas, a redução substancial da eficiência se tornaria inevitável. Felizmente, fossem as máquinas a vapor, os motores de combustão interna ou as fontes de energia do cubo mágico, todas funcionavam na névoa vermelha, que era o maior trunfo da humanidade contra o inimigo. Parece que, antes de destruirmos a divindade dos deuses, lutaremos contra o inimigo na névoa vermelha por um bom tempo. Seu olhar percorreu toda a multidão. Além de estar aqui hoje, trago boas notícias. A Glória do Sol teve seu projeto finalizado e outra rodada de testes começará em breve. Se tivermos sucesso, a ilha flutuante não sobreviverá para ver a névoa vermelha devorar o reino da Aurora. O rosto de todos se iluminou. Realmente. Isso é ótimo. Roland também esboçou um sorriso. Então, a agenda de como o ataque decisivo será realizado pode agora ser apresentada. Após uma tarde inteira de discussões, o plano geral foi essencialmente definido. Devido à singularidade da divindade dos deuses, o primeiro exército não tinha muitas opções. Ou enterravam um detonador com antecedência para destruir o núcleo da ilha flutuante por baixo, ou o lançavam de cima para destruir o obelisco de uma só vez. Além disso, os outros métodos propostos eram limitados em termos de causar danos reais à divindade dos deuses. A vantagem do primeiro método era sua implementação simples, sem a necessidade de um bombardeiro, mas o seu efeito não era garantido. O Planalto de Hermes era vasto e extenso, ninguém sabia onde a divindade dos deuses acabaria por parar. Se a localização se desviasse por uma margem, mesmo que ligeiramente, os efeitos da explosão seriam bastante reduzidos. Além disso, ainda era uma incógnita se a Glória do Sol conseguiria transformar a Cachoeira da Névoa Vermelha em uma coluna de fogo de alta temperatura. Quanto mais distante a ilha flutuante estivesse do solo, mais incertos seriam os resultados. Ademais, considerando a quantidade limitada de urânio refinado que se havia produzido, esse plano acabou sendo descartado. O plano de lançamento aéreo apresentava duas dificuldades em termos de técnica e execução. Mas, desde que as duas condições fossem cumpridas, a bomba certamente explodiria em um local próximo ao Lago da Névoa Vermelha, o que garantiria o resultado máximo. Nesse caso, elaboraremos um plano com base nessa conclusão. Roland bateu com a mão na mesa. Além disso, realizaremos os testes de lançamento aéreo simulado e o teste da bomba simultaneamente. Nos vingaremos do que os demônios nos fizeram. Como Vossa Majestade ordena. Todos se curvaram e responderam em uníssono. Realeazioit capítulo 1406. Uma noite no reino da Aurora para a maioria das pessoas, foi uma rara noite de descanso e relaxamento. Embora a ilha flutuante do demônio estivesse se movendo firmemente em direção a Hermes, o rei da Aurora não podia ver a cena. Estar distante da linha de frente proporcionava a todos uma breve sensação de tranquilidade, especialmente porque no dia seguinte partiriam para o campo de batalha. Conforme os soldados precisavam se separar para cumprir suas diversas missões, essa serenidade se tornava ainda mais preciosa. Quando Andrea entrou no pátio da família, Urford já estava lá à sua espera. Bem-vinda de volta, filha. Sim. Andrea sentiu levemente. Era seu primeiro retorno para casa após um ano de separação, não como uma intrusa, mas pelo caminho principal, com criados alinhados ao longo da entrada para recebê-la. Para ser sincera, ela esperava passar mais tempo ao lado de Tilly, mas, após receber uma carta a convite de seu pai, as emoções a invadiram. No fim, ela decidiu aceitá-la. Ele obviamente poderia ter me dito isso logo após a reunião. Talvez ele tivesse o medo de ser rejeitado. Mas se realmente chegasse ao ponto de ser um pedido feito pessoalmente, ela também ficaria sem saber o que dizer. A diferença entre o encontro atual e o anterior foi que, na vez anterior, ela tinha uma tarefa em mãos, enquanto desta vez foi um reencontro estranho.
Você queria falar comigo sobre alguma coisa? Perguntou Andrea enquanto caminhava pela trilha. Muitas coisas. Por exemplo, o que você vivenciou na linha de frente, seus companheiros e sobre o Sr. Roland Wimbledon. Ele é só um idiota. Não há nada para conversar, Andrea falou casualmente, mas logo percebeu que suas palavras eram inapropriadas. O que eu queria dizer era: vejo que ele é um lorde tolerante. O Forhill. Relaxe, sei que você pode precisar de algum tempo para se acostumar com isso. Eu temia que fosse extremamente insuportável para você se fôssemos apenas nós dois, então tomei algumas providências especiais. Acordos. Você saberá assim que entrar. Ele parou na entrada do salão principal. Andrea empurrou as portas. Antes que pudesse dar uma boa olhada na casa, uma figura saltou sobre ela. Senti sua falta, Ladikin. Eu vejo. Ela abriu os braços, rindo, enquanto abraçava a outra pessoa. A pessoa que a atacou foi ninguém menos que Belinda Luochi. Além dela, havia outras duas pessoas sentadas à mesa, Otto Luochi e Ouro Tokat. Os dois pareciam bastante emocionados, com Otto demonstrando certo desânimo. A cena fez Andrea sentir como se tivesse voltado a mais de uma década atrás, aos dias anteriores ao seu despertar como bruxa. A conversa incessante de Belinda e o entusiasmo de Ouro rapidamente dissiparam a rigidez inicial, e seu pai, que raramente se sentava com a geração mais jovem, acabou sentado junto com eles. Só para me dizer algumas palavras, ele realmente pensou muito nisso. Andrea percebeu de repente que o pouco de ressentimento que sentia no fundo do coração quase havia desaparecido. E mesmo. Quando a guerra acabar, vamos todos para Neverwinter. Assim, podemos nos encontrar com mais frequência. Belinda piscou para ela. Andrea ergueu a sobrancelha, surpresa. Você quer dizer? É claro que somos nós três. Sim, sim. Ouro assentiu vigorosamente. Espere um minuto. Otto e Ouro não são os sucessores de suas famílias. Os dois duques mais velhos de suas famílias concordariam em deixá-la ficar fora de casa por um longo período. Andrea olhou para Otto com desconfiança. Será que ele estava por trás de tudo isso? Que irresponsabilidade. Não. Não é o que você pensa. Otto imediatamente acenou com as mãos e gaguejou, embora eu desejasse isso, mas esse é apenas um fator. Resumindo. Deixe-me explicar. Belinda deu um tapinha no ombro do irmão, com pena dele, e então se virou para Andrea. Você raramente está em Down, então não deve estar por dentro dos assuntos locais. Há um boato se espalhando entre os nobres da cidade, especialmente na cidade do Brilho, de que se uma família for completamente ignorante em ciências naturais, ela está fadada à decadência. Ciências naturais? Você quer dizer? É verdade. Belinda sorriu e assentiu. Tudo começou com a Fundação Teórica de Ciências Naturais publicada por Neverwinter, que agora se dividiu em muitos assuntos diferentes e especializados. Alguns a chamam de um novo campo de estudo, outros acreditam que alquimia e astrologia são apenas uma parte dela. Mas, independentemente disso, é uma tendência que atingiu em cheio a nobreza. Enquanto falarmos de qualquer livro de ciências naturais que venha de Neverwinter, todos serão comprados a preços exorbitantes. Meu pai também foi influenciado por isso, então quando sugerimos nossa ideia, ele não reagiu de forma exagerada. Afinal, ser ensinado por profissionais é muito melhor do que aprender sozinho. Além disso, muitas famílias já estão mais avançadas nesse aspecto e meu pai não quer que a família Luochi fique para trás. Portanto, isso não é considerado irresponsabilidade. Meu pai até disse que pode manter o cargo por mais alguns anos. Eles estão simplesmente empolgados com os aviões e os navios de aço. Ouro deu de ombros. Mas é claro que eu aprovo essa ideia de olhos fechados, já que estão me deixando viajar. Era isso que eu queria dizer. Otto suspirou aliviado. Além disso, planejamos organizar um grupo de estudos. O que é isso? Perguntou Andrea, curiosa. O conteúdo de ciências naturais é muito denso, nós três não conseguimos absorver tudo. Belinda estendeu as mãos. Então, estávamos pensando em escolher alguns comerciantes e cidadãos com boas aptidões e dar a eles a oportunidade de estudar ciências naturais. Se eles se saírem bem, nós os integraremos às nossas famílias, matando dois coelhos com uma cajadada só. O que você acha? Andrea ficou sem palavras. De repente, ela percebeu que a mudança estava acontecendo com todos, fosse seu pai ou outras pessoas. Os habitantes do Reino da Aurora costumavam ver Graicastle como um reino sinistro que protegia as bruxas,
consideradas um tabu, e abolir o poder e a autoridade dos nobres. A classe alta jamais consideraria Gracastle um modelo a ser imitado, e até mesmo assimilar plebeus à família era considerado uma violação da tradição. Mas agora, as fronteiras antes tão rígidas haviam se tornado menos nítidas. Ela não conseguiu evitar se virar para olhar para seu pai, o Ford King. Não havia dúvida de que ele estava envolvido na condução de todo o reino. Ele estava realmente se redimindo de seus erros passados e trabalhando arduamente. Embora o passado jamais possa ser reescrito, mudanças no futuro poderiam, no mínimo, impedir a repetição dos mesmos erros. É isso que o Senhor está tentando transmitir, Padre. Nos dias seguintes, Gracastle e o Reino da Aurora realizaram uma operação conjunta. Os nobres estabeleceram mais de 100 pontos de acolhimento na porção noroeste de uma estrada principal, com tendas e rações para os refugiados em pânico. Sob a proteção das bruxas da punição divina, os médicos do primeiro exército começaram a tratar os doentes e feridos. Canções suaves e comoventes eram frequentemente ouvidas nas áreas mais populosas. Até mesmo os mais irritáveis e inquietos se acalmavam ao ouvir a voz. Sob a orientação da nova papisa Isabel, patrulhas foram estabelecidas para pacificar aqueles que foram expulsos de suas casas. Depois de passar por todos os tipos de crises, o povo da igreja possuía alguma influência. Para eles, a única entidade, além de Gracastle, capaz de lutar contra os demônios era a igreja. A crise de pânico foi finalmente resolvida e controlada antes que atingisse um estado de destruição irreversível, graças ao árduo trabalho de todos os envolvidos. Embora os refugiados não tenham podido retornar às suas casas por um período, as áreas não afetadas foram estabilizadas. Nesse momento, o primeiro exército também estava pronto para ensaiar o lançamento aéreo. Realeazeit capítulo 1407. Partindo logo pela manhã, o primeiro raio de sol surgiu no horizonte desfocado. A maioria das pessoas ainda dormia naquele momento, mas a equipe de terra e os soldados da guarnição no novo aeroporto construído nos arredores da cidade brilhante já estavam em plena atividade. Eles enfrentavam os ventos frios da primavera e se ocupavam em ambos os lados da pista. O forro interno de suas roupas já estava encharcado de suor. Aviões após aviões foram rebocados de seus armazéns até o final da pista. As inspeções finais, o carregamento e o reabastecimento entraram em sua fase final. Dentro do quartel ao lado do aeroporto, Tilly reuniu todos os cavaleiros aéreos que haviam passado por experiência real de combate. Após inúmeras rodadas de recrutamento em massa e com veteranos orientando os novatos, o número de pilotos aptos para o campo de batalha ultrapassou a centena. Além disso, havia mais que o dobro desse número de alunos que estavam passando por um treinamento extremamente intenso e rigoroso. As novas tropas, distintas das tropas terrestres, já haviam se formado. Embora muitos aviões tenham sido perdidos na escaramuça na Cordilheira Intransponível, o número de pilotos sobreviventes foi alto. Em comparação com as tropas terrestres, que tiveram dificuldade em escapar das garras dos demônios e tiveram que se envolver em batalhas sangrentas assim que os encontraram, os membros da Força Aérea do Fogo dos Céus foram capazes de planar para fora do campo de batalha, apesar de terem perdido suas capacidades de combate. Independentemente de serem atingidos por inimigos ou de sofrerem alguma avaria na máquina, desde que tivessem sorte, os pilotos experientes conseguiam manter o voo até encontrarem locais de aterragem adequados. É claro que a sua capacidade de sobrevivência também se devia ao facto de os biplanos não serem rápidos, mas terem boa flutuabilidade, e a incapacidade dos demônios de os atingirem mortalmente com as estelas de pedra. Esses fatores foram os motivos para o aumento da maturidade das tropas em sua totalidade. Todos vocês devem estar cientes dos detalhes desta missão. Tilly cruzou os braços e caminhou lentamente à frente das tropas. Como os combatentes prestes a entrar em batalha, ela estava vestida com roupas de combate grossas e à prova de vento. Seus longos cabelos grisalhos estavam presos atrás da cabeça com uma faixa azul, dando-lhe uma aparência pronta e enérgica. Exatamente como nos últimos treinamentos de simulação dos últimos dias, vamos nos infiltrar e romper a linha defensiva inimiga para lançar a bomba na região mais interna da fortaleza flutuante. Mas desta vez, vocês não voarão no espaço aéreo da Cidade do Brilho, mas sim sobre a fortaleza inimiga. Aqueles que os interceptarem não serão mais alunos da escola, mas sim demônios seniores e bestas diabólicas. Vossa Alteza. Um dos pilotos levantou a mão de repente. Sim. Não seria muito mais simples para nós? Quem falou foi Gold, e sua pergunta provocou risos.
Tilly sorriu. Ela não se opunha a tais palavras arrogantes. Pelo contrário, essas palavras eram um incentivo moral capaz de aliviar a tensão antes da batalha. Além disso, Good já havia realizado o feito de matar 12 bestas demoníacas sozinho. As palavras que saíram de sua boca não eram meras palavras de arrogância. Pode parecer assim à primeira vista, mas os demônios seniores nas bestas demoníacas não são inimigos que vocês possam subestimar. Espero que retornem em segurança para provar isso. Tilly então mudou de assunto. Além disso, preciso enfatizar que a superfície da ilha flutuante é extremamente extensa. Então infiltrar-se na região central significa que seus arredores serão o território deles. Dá para imaginar um pouso forçado ali. Quero que todos evitem ao máximo sofrer qualquer acidente. Quero que todos vocês esqueçam completamente a ideia de se arriscarem ao custo de um ataque inimigo para ter a oportunidade de matá-los. Entenderam? Sim, Alteza. Muito bem, vamos prosseguir com os preparativos para a formação. Os designados para o Fury of Heaven ficarão responsáveis por lançar as cargas explosivas. Ao ouvirem essas palavras, todos os cavaleiros aéreos imediatamente aguçaram os ouvidos e se concentraram. Os aviões Fury of Heaven foram o primeiro lote de aviões Fury of Heaven aprimorados. Suas fuselagens eram ainda mais compactas e a cabine possuía uma tampa de vidro circular adicional. Além de ser mais atraente esteticamente, o Fury of Heaven recebeu diversas melhorias em suas capacidades. A modificação mais crucial foi o novo motor em formato de estrela e o sistema de armas externo. O primeiro era uma versão inferior do motor do Phoenix, com menor potência e sem capacidade de sobrealimentação, mas ainda atendendo aos padrões de produção da linha de montagem. O segundo incluía canhões automáticos e bombas aéreas, e podia ser personalizado de acordo com a missão. Os primeiros 10 aviões Fury of Heaven, produzidos na fábrica, foram transportados por via marítima e desempenharam um papel fundamental nos exercícios de defesa aérea. Os escolhidos para pilotar os novos aviões foram, sem dúvida, os pilotos reconhecidos pela princesa como candidatos excepcionais. Tilly fez uma pausa intencional por um momento e então pegou uma lista de nomes. De acordo com o plano, os 10 aviões serão divididos em duas equipes com equipes de voo correspondentes para escolta. O capitão da primeira equipe será... Bom. Como você ordena. Todos se viraram e lançaram olhares invejosos para ele. Como o cavaleiro aéreo com o melhor histórico de combate, não havia dúvidas de que ele havia sido escolhido. Capitão do segundo time, Manfeld. Este último ficou atônito e levou um tempo para se recuperar. Vossa Alteza, o senhor me escolheu? Há um segundo Manfeld por aqui? Tilly franziu a testa. Sim, sim. Como você ordena? Manfeld gritou de alegria. A nomeação gerou uma onda de murmúrios. Comparado à maioria dos cavaleiros aéreos veteranos, ele era um novato e seu histórico de combate podia ser contado nos dedos de uma mão. Na Cordilheira Intransponível, seu desempenho foi apenas mediano, tendo abatido apenas um demônio. Embora tivesse se saído bem nos treinos, sua escolha como capitão foi inesperada. Mas Tilly conhecia o imenso talento e aptidão do recém-chegado. Isso se manifestava não apenas em suas habilidades de pilotagem, mas também em seu desempenho em batalhas intensas. Em termos de técnicas de voo, Tilly o classificava entre os 10 melhores dos cavaleiros aéreos. Mas ele superava em muito seus pares em termos de senso de combate. Durante a batalha aérea, apenas Tilly percebeu que o avião de Manfeld permanecia na posição mais vulnerável da formação e afastou as forças hostis que tentavam atacar por aqueles pontos, dando à sua Fênix total mobilidade para se movimentar. Seja protegendo seus camaradas que partiam para o ataque ou dissipando o perigo para eles, Manfeld sempre aparecia nos locais mais necessários. Definitivamente, não foi uma tarefa fácil. As batalhas aéreas eram, em sua maioria, sobre mudanças rápidas e substanciais. A maioria dos pilotos só conseguia se concentrar em si mesmos e em seu ala, o que tornava as unidades aéreas necessárias para subdivisões adicionais. A capacidade de examinar todo o campo de batalha como um todo, enquanto estava envolvido e aproveitando as brechas efetivas, seu senso aguçado e sua visão de mundo superavam em muito sua habilidade de voo. Em comparação com Good, que se destacava por sua habilidade individual, a vantagem e a superioridade de Manfeld se manifestavam no âmbito coletivo. Assim, era até possível que ele próprio não percebesse onde residia seu verdadeiro talento. Após a batalha, Tilly imediatamente consultou seus registros detalhados.
Uma linhagem de cavaleiros poderia explicar suas conquistas, mas algo que valia a pena refletir era que um cavaleiro com tais capacidades fosse incapaz de salvar sua família em declínio. O físico e a força de Manfeld limitavam sua habilidade em combate corpo a corpo. Se colocada em uma luta contra um, ela acreditava que Carter poderia derrotá-lo com uma só mão. Mas a força física de um piloto não era um problema para o ronco do motor e os canhões automáticos. Confiando na potência dos biplanos, o vasto céu era obviamente o campo de batalha perfeito para ele demonstrar suas habilidades. Tilly não explicou sua escolha e acreditava que, após mais algumas batalhas, Manfeld e os outros naturalmente perceberiam sua vantagem. Após distribuir a lista das duas equipes, ela olhou para o sol e deu a ordem para partirem. Guiado pelas bandeiras de sinalização, o Phoenix foi o primeiro a deslizar pela pista e alçar voo. A luz dourada do sol refletia nas asas metálicas, emitindo um halo deslumbrante. Logo atrás dela vinha a gaivota. Após a queda e o acidente do primeiro biplano, Anna rapidamente produziu um segundo. Em sua perspectiva, não lhe levou muito tempo para fazer algo com que estava tão familiarizada. Por fim, 40 aviões fogo do céu e 10 aviões fúria do céu, equipados com canhões automáticos nas asas, formaram uma grande frota que sobrevoou a cidade do Brilho antes de desaparecer nas nuvens a oeste. Realeazeit capítulo 1408, pessoas diferentes ao mesmo tempo. Roland ficou de pé no alto das muralhas do castelo e observou a frota até que ela desapareceu na distância. Não estamos sendo um pouco precipitados? Expressou Nightingale, demonstrando sua preocupação. Os novos biplanos chegaram apenas ontem e ainda nem sequer concluíram o treinamento formal sobre o lançamento de bombas. Tendo estado ao lado de Roland por tanto tempo, ela tinha uma compreensão clara dos processos de combate do primeiro exército. Cada plano recém-anunciado exigia, obrigatoriamente, exercícios e simulações. O Estado-Maior primeiro realizava o planejamento na sala de guerra e verificava sua viabilidade antes de passar para o treinamento prático propriamente dito. Embora a operação fosse preparatória para a glória do Sol, tratava-se, em si, de uma batalha independente. De acordo com as práticas usuais, os participantes precisavam primeiro estudar e praticar a tarefa correspondente até estarem confiantes de seu sucesso antes de executar a missão. Sim, mas o tempo não espera por ninguém. Roland sentiu. Atualmente, todos os nossos relatórios indicam que o Aquisor não apareceu em nenhuma batalha. Em outras palavras, a carta funcionou. O problema é que o Senhor do Céu é naturalmente desconfiado e paranoico. Ninguém sabe por quanto tempo a carta o manterá afastado. Então quanto mais rápido o ataque aéreo ocorrer, melhor. Em um nível fundamental, a operação era como a de uma força de assalto, sondar o inimigo. Como eles reagiriam a um ataque aéreo? A divindade dos deuses possuía alguma medida defensiva correspondente? Todas essas eram perguntas que precisavam de respostas antes da batalha decisiva. Então, vai funcionar bem sem nenhum treinamento. Relaxe. Roland sorriu. Tilly já tem um plano. Lançar uma bomba era uma habilidade técnica que exigia a perfeita coordenação entre o piloto e o equipamento da aeronave, de modo que mesmo apenas 10 a 15 dias de prática produziriam poucos resultados. Agora que estavam com pressa, o primeiro lote de Fúria dos Céus não veio equipado com sistema de mira, tornando impossível praticar mesmo que quisessem. O plano proposto por Tilly fez com que eu assumisse o comando central, desde que a velocidade e a altitude dos aviões fossem definidas. O ponto de lançamento poderia ser calculado. Assim, todo o processo tornou-se extremamente simples. Não havia necessidade de o piloto observar o solo, bastava acionar o gatilho ao receber o comando. Esse método era de certa forma semelhante aos sistemas de aeronaves de alerta antecipado empregados e desenvolvidos em gerações posteriores, nos quais as capacidades de rastreamento, posicionamento e perseguição do alvo desejado eram terceirizadas. Quando os dados para abrir fogo eram transmitidos para a aeronave, esta disparava e completava a etapa final do ataque. O CAGU era precisamente o sistema de alerta aéreo antecipado necessário para controlar a situação geral. Então é assim mesmo. Após a explicação de Roland, Nightingale exibiu um olhar de compreensão. Como era de se esperar da princesa Tilly. Ah, é? Roland ergueu uma sobrancelha. E eu pensei que você estaria suspirando de arrependimento por ser a única pessoa que não entendeu o que isso significa. Bem, claro, isso talvez fosse possível se fosse no passado. Ela revirou os olhos. Mas com Ana por perto, até mesmo pessoas com imenso conhecimento acreditariam que não sabem nada.
Já me acostumei com isso há muito tempo. Roland ficou estupefato com a resposta dela. Não havia nada de glorioso nela, e ainda assim Nightingale conseguiu responder com tanta confiança. Mas a franqueza da resposta também o surpreendeu. E eu entendi algo que nos últimos anos. Nightingale deu de ombros. O que é isso? Viu? Você não é uma sabe-tudo, né? Ela se virou para os raios suaves do sol da manhã, sua franja refletindo a luz dourada. Mas já que você perguntou, vou explicar, embora com relutância. Cada pessoa tem seus pontos fortes. Não há necessidade de imitar cegamente os outros, e sim de focar nas próprias qualidades. Ou será que você só gosta de pessoas extremamente inteligentes? Roland ficou momentaneamente sem palavras. Mas era uma pergunta que não exigia resposta. A expressão de Nightingale revelou que ela o compreendia claramente. É só isso. Então, lembre-se de colocar mais bebidas do caos no armário. Nightingale balançou os dedos e se virou para descer do castelo. Quando todos retornarem triunfantes, preciso reuni-los para uma boa festa. Roland ficou olhando para a figura dela se afastar por um longo tempo antes de recobrar os sentidos. Nós nem estamos em Neverwinter, onde eu vou conseguir pulsões do caos. E aquela frase sobre focar nos próprios pontos fortes, não era só um pretexto para ela aproveitar a vida sem limites. Ele balançou a cabeça, sem saber se riu ou chorava, e continuou a conversa. Aqui é Seagu, Vossa Alteza. Vossa Alteza entrou no raio de alerta da ilha flutuante. No início da manhã, às 8h35, Sylvie usou o sigilo da escuta e emitiu seu primeiro aviso. Em menos de um minuto, a frota estará dentro do raio de ataque das estrelas. Entendido. Tilly zombou. Eu os vejo. Desde o início, Tilly nunca pensou em se esconder dos demônios. Ela sabia que a divindade dos deuses tinha demônios olhos como sentinelas. No momento em que Sylvie os visse, eles a notariam imediatamente. Se a gaivota revelasse sua importância, isso prejudicaria o plano. Então, ela decidiu arriscar tudo e atrair o máximo de atenção possível do inimigo para a frota de aviões de caça. Logo após o primeiro aviso de Sylvie, os inimigos reagiram. Vários pontos pretos subiram no ar da ilha e se posicionaram em formação antes de voarem em direção a eles. Eles são bem cautelosos. Tilly ativou o transmissor sem fio sem demonstrar emoção e sintonizou todas as frequências. Atenção! Os demônios se revelaram. Todos, concentrem-se e preparem-se para a batalha. Equipe 1, Equipe 2, ajam conforme o plano. Entendido, responderam Gold e Manfeld ao mesmo tempo. Os cavaleiros aéreos tinham uma formação extremamente simples. 50 biplanos foram divididos em duas ondas. A equipe encarregada do bombardeio voava acima das nuvens para reduzir o tempo de detecção dos inimigos. Além da equipe Fúria do Céu e dos 5 aviões que protegiam a gaivota, os 35 aviões restantes da equipe Fogo do Céu assumiram a função de dispersar a defesa do demônio. Os principais aviões de combate rapidamente se aproximaram do raio de 10 quilômetros da fortaleza. A essa distância, as rochas negras da ilha flutuante, que lembravam escamas, e a cidade central eram visíveis a olho nu. Mas, naquele momento, as estrelas que circundavam a fortaleza não se erguiam, como se não existissem. Ao contrário do que esperavam, as estrelas negras não foram feitas para lutar contra os cavaleiros aéreos. Aqui é Phoenix. Alguém localizou Lord Senior que emboscou as forças terrestres anteriormente? Perguntou Tilly. Sylvie hesitou por um instante. Ainda não. Parece que a sorte está do nosso lado hoje. Tilly olhou para trás, para o sol que subia lentamente no horizonte. A luz ofuscante havia coberto perfeitamente a direção do ataque do cavaleiro aéreo. O tempo está bom, um dia perfeito para o seu descanso eterno. Ela acelerou repentinamente. Com o rugido estrondoso do motor, seu avião alçou voo e foi o primeiro a disparar contra o inimigo. A princesa Tilly entrou em combate com o inimigo, relatou Sylvia com uma expressão solene. Pelo que parecia, os cavaleiros aéreos estavam em clara desvantagem numérica. Como haviam tomado a iniciativa de atacar o ninho principal dos demônios, a mobilização das bestas demoníacas foi muito mais rápida do que da última vez. O número de inimigos continua aumentando. Se isso continuar, eles serão cercados. Como se tivesse pressentido sua preocupação, Wendy a tranquilizou. Relaxe, embora haja mais demônios, os cavaleiros aéreos não precisam abater todos eles. Eles só precisam atrasá-los por 10 minutos. Essas bestas demoníacas não conseguem competir em termos de velocidade. Será melhor se você se concentrar no objetivo principal.
Isso mesmo. Quanto mais cedo lançarmos as bombas, mais cedo eles poderão recuar. Me preocupar com os dois lados só vai me fazer perder de vista meu objetivo. Sylvia mordeu os lábios e concentrou sua atenção no centro da ilha principal. Através das camadas de névoa vermelha, uma grande praça e um monumento imponente surgiram repentinamente em sua visão. Embora estivesse observando de uma altitude elevada e distante, ela conseguiu sentir a imensidão do edifício. A construção, que se erguia a centenas de metros de altura, assemelhava-se a um pilar que emergia do abismo mais profundo em direção aos céus. Parecia que todas as construções humanas que ela havia visto haviam perdido seu brilho diante daquela majestosa estrutura. Realeazeit capítulo 1409, Bomba, e Sylvia percebeu que a estrutura à sua frente era o principal alvo da missão. A cena no centro da ilha flutuante era completamente diferente da que Roland havia ilustrado. A cidade demoníaca estava construída ao redor do obelisco alto e pontiagudo, com um fosso profundo separando os dois. Inúmeros demônios inferiores se aderiam às paredes do fosso como vermes vivendo parasitariamente na superfície de uma árvore. Observando mais atentamente, descobriríamos que eles estavam escavando as paredes incessantemente, aumentando o tamanho do fosso. A maior parte da névoa vermelha foi depositada aqui e forma um lago vermelho. As torres próximas às paredes da cratera acabariam por desabar no lago e se tornariam parte da grande cratera. Corria o boato de que o obelisco não era tão grande no início, mas cresceria continuamente como um animal vivo, à medida que a névoa vermelha acumulada se expandisse. A partir desses dois pontos, era possível estimar aproximadamente a idade de uma cidade demoníaca. A cidade antes de Sylvie ser vista era obviamente muito antiga. Em comparação com o alvo, os biplanos só poderiam ser descritos como insignificantes. Ignorando as bombas que carregavam, mesmo que os aviões avançassem em direção à névoa vermelha, era difícil imaginar como isso incendiaria o lago. De repente, Sylvie soltou uma exclamação suave. "O que houve?" perguntou imediatamente o Andy, atento e perspicaz, demonstrando preocupação. "Encontrei um demônio muito estranho." Um demônio parado no topo do obelisco chamou sua atenção. De acordo com a forma como os demônios cultuavam o céu, qualquer demônio capaz de ascender ao obelisco era, sem dúvida, uma figura importante. E, aos seus olhos, a aparência daquele demônio em particular revelava que não se tratava de um demônio qualquer. Ele usava um manto largo o suficiente para cobrir 3 ou 4 humanos, com todo tipo de ornamento pendurado por toda parte. Ao se aproximar, ela descobriu que o demônio possuía facas de osso, armaduras de metal e até mesmo alguns parafusos. A cabeça do inimigo também era extremamente peculiar. Tinha a forma de um pilar, coberta por todos os tipos de máscaras. A visão estranha fez com que seus cabelos se arrepiassem. Possui ondulações de poder mágico muito fortes. Não. Não é nada forte. Era isso que estava deixando Sylvia confusa. Pela sua aparência externa, era pelo menos um demônio sênior, mas não demonstrava qualquer intenção de se mover ao aparecer. Nem sequer tinha a intenção de reunir poder mágico para liberar algo. A única coisa que fazia era encarar os cavaleiros aéreos sem qualquer intenção de participar de qualquer batalha. Mas como não representava nenhuma ameaça para todos, Sylvia não se preocupou com isso. Ela voltou sua atenção para avaliar as zonas de lançamento mais adequadas para os dois aviões da Fúria do Céu, responsáveis por lançar as bombas, já que eles estavam chegando aos arredores da cidade. 2 minutos depois, ela emitiu o primeiro comando pelo transmissor. "Equipe 1, pode entregar o pacote." "Entendido." "Ótimo." Mesmo sendo um dia claro, as nuvens acima da cordilheira intransponível flutuavam a uma altura considerável. Com a ilha flutuante movendo-se a uma altitude constante, os aviões da Fúria do Céu que sobrevoavam as nuvens não foram detectados por nenhum inimigo. 5 biplanos formaram uma linha e lançaram bombas de 150 kg da fuselagem de suas aeronaves a uma velocidade constante. No instante em que as bombas pesadas foram lançadas do avião, Good sentiu toda a aeronave se elevar, como se toda a sua fuselagem tivesse ficado um pouco mais leve. O lamentável foi que ele não pôde presenciar o desfecho da batalha. Mas Sylvie viu isso com muita clareza. Devido à gravidade, as 5 bombas rapidamente voltaram suas cabeças em direção ao solo e usaram a inércia dos aviões para seguir uma trajetória parabólica em direção ao centro da cidade. Nos últimos 500 metros, elas estavam quase perpendiculares ao solo. Os demônios também notaram os convidados indesejados vindos de cima. Outra besta demoníaca alçou voo em direção às nuvens,
Mas os movimentos da besta demoníaca empalideceram em comparação com as bombas que desciam. As 5 sombras desceram sobre a cidade em sucessão e explodiram em uma bola de fogo flamejante, produzindo fumaça, poeira e escombros que voaram a mais de 10 metros de altura. O poder e o impacto excederam em muito de um obus de 152 milímetros. Embora Sylvia não tenha conseguido ouvir a explosão, ela pôde sentir claramente os tremendos efeitos dos tremores causados pelas violentas explosões e a onda de choque que se irradiou em todas as direções. Ao mesmo tempo, a onda de calor produziu algumas cavidades na névoa vermelha, como a formação de bolhas de ar em um pão fofo. Vista de cima, a coluna de fumaça cinza escura que se difusa era extremamente impressionante dentro da névoa vermelha. Talvez a cidade raramente tivesse sofrido ataques durante séculos no passado, mas em menos de meio mês, desde sua invasão à Cordilheira Intransponível, sua área central já havia sido visitada pelos humanos 2 vezes. No entanto, o coração de Sylvia afundou. Os lançamentos foram mais precisos do que os dos canhões Longsword e atingiram com sucesso o centro da cidade, embora numa área extensa. No entanto, devido à influência do vento, apenas 2 bombas atingiram o lago da névoa vermelha. Além disso, elas não entraram em contato com a superfície do lago e explodiram no ar. No instante em que a bola de fogo apareceu, ela testemunhou uma onda de luz azul ondulante, exatamente como a barreira que aparece nos demônios seniores. O que aconteceu? Wendy notou sua expressão peculiar. Os arredores do belisco estão protegidos por uma barreira de poder mágico, murmurou Sylvie. As bombas não surtiram efeito. Ei! Xavi virou a cabeça incrédula. Você quer dizer que os demônios expandiram suas barreiras para o tamanho de uma cidade? Como isso é possível? Ela sabia que era simplesmente inconcebível. O efeito de uma habilidade estava ligado à quantidade total de poder mágico. Para a barreira abranger uma área tão grande, era impossível até mesmo para todas as bruxas juntas. Mas a verdade estava bem diante delas, impedindo-a de se esquivar dela. Isso mesmo. Aquele demônio sênior no topo do belisco. No instante em que se lembrou do demônio peculiar, Sylvie se virou para olhá-lo. Esse olhar fez com que todos os pelos do seu corpo se eriçassem instantaneamente, enquanto uma sensação indescritível invadia seu coração. Este último, sem perceber, estendeu todos os seus braços longos e ressecados para remover as máscaras da cabeça, revelando uma aparência extremamente grotesca. Havia mais de 10 cabeças empilhadas, uma mistura de demônios, humanos e sabe-se lá que outras criaturas, que olhavam para o céu. Um dos rostos era feminino e destoava completamente. Cada rosto exibia um sorriso diferente, e poderia-se dizer que era a cena mais perturbadora que alguém poderia presenciar. Sylvia não suportava mais a cena. Ela se abaixou e soltou um som de vômito ao interromper abruptamente sua habilidade. Wendy imediatamente pegou o dispositivo de comunicação. Aquece a glue. Equipe 2, joguem as bombas fora imediatamente e retornem. Entendido? A equipe 1 obteve sucesso? Não. Existe uma barreira mágica ao redor do belisco, impedindo que as bombas entrem no buraco profundo. Barreira? O outro lado permaneceu em silêncio por um momento. Entendi. Mas quero tentar novamente. Mas houve um acidente aqui. Sylvia está temporariamente impossibilitada de dar orientações, e as bestas demoníacas já estão se aproximando das nuvens. Relaxem, o time 1 vai nos dar cobertura. Wendy entrou em contato com o Tilly e relatou a situação. Surpreendentemente, esta permaneceu indiferente. Não importa, deixe a equipe 2 testar. Ainda não chegamos ao ponto de recuar. Realeazeit capítulo 1410, bomba, e, ao mesmo tempo, Gold recebeu uma mensagem do capitão do time 2. Aqui é Manfield. Sr. Gold, quero saltar das nuvens. Espero que você possa me ajudar. Você saiu do nada? Está louco. Estamos no quartel-general do inimigo. Antes que Gold pudesse responder, Finkin rugiu no comunicador. Você também ouviu. Há uma barreira protegendo a névoa. O que você pode fazer? Novato, o campo de batalha não é lugar para brincadeiras. Sendo os biplanos mais avançados e aprimorados, todos os aviões da Fúria do Céu estavam equipados com transmissores receptores, razão pela qual ousavam atravessar as nuvens sem os comandos de Tilly. Mas Gold não se opôs imediatamente. Comparado aos seus níveis de experiência na academia, ele estava ainda mais curioso sobre o plano da outra parte. Ouvi seu pedido, Manfield. Mas mesmo que consigamos avistar o alvo, você deve saber que, sem a calibração da senhorita Sylvie,
A probabilidade de você acertar um golpe fatal é extremamente pequena. Durante o treinamento, Gu notara o dom extraordinário do recém-chegado. Corria o boato de que Manfeld era um cavaleiro decadente que chegara a Graicastle após não conseguir se integrar ao reino de Ulfeart. Muitos cavaleiros aéreos de origem humilde agiam como seus veteranos, principalmente para extravasar o ressentimento e a infelicidade de terem sido intimidados por nobres no passado. Sinceramente, Gu não tinha uma impressão favorável dos cavaleiros do reino de Ulfeart. Pareciam extravagantes, dominadores e insuportavelmente arrogantes. Mas quando encontravam inimigos realmente poderosos, fugia mais rápido do que qualquer outro. Gu havia testemunhado inúmeras situações vergonhosas quando a igreja de Hermes anexou o reino de Ulfeart. Mas aquele foi o primeiro encontro de Gold com um cavaleiro que tomou a iniciativa de pedir permissão para lutar. Portanto, ele queria saber se o outro estava intencionalmente tentando impressionar Sua Alteza ou se era realmente alguém que se destacava da multidão. Sênior, você se lembra do método de usar a fuselagem do avião para controlar a trajetória das balas? Perguntou Manfeld. Acho que deve funcionar também com as bombas. No instante em que terminou a frase, Gu sentiu os zumbidos ao seu redor diminuírem, como se o ambiente tivesse se tornado mais espaçoso. Aquele pirralho já voou para fora das nuvens, gritou Finkin. O que devemos fazer? Usar a fuselagem do avião para controlar a queda, HMM. Gu rapidamente percebeu as semelhanças entre as duas técnicas. Ele tossiu 2 vezes. Não podemos deixar a equipe 2 para trás. Sua Alteza Tilly ainda está nos observando de longe. Ah, é isso aí. Finkin fez uma pausa por um momento, depois mudou seu tom para um de retidão. Proteger camaradas é o que eu faço de melhor. Podem ir sem se preocupar. Deixem as bestas demoníacas para o time 1, Ileal. Você é realmente fácil de decifrar. Gu suspirou e então empurrou o joystick para frente. As duas equipes emergiram das nuvens a partir de posições diferentes e mergulharam em direção ao céu, traçando 2 caminhos distintos e, ao mesmo tempo, enfrentando as bestas demoníacas. Embora a fúria dos céus fosse em menor número em comparação com estas últimas, avançavam com imponência. Uma equipe voou em arco e colidiu com as bestas demoníacas, enquanto a outra equipe voou direto para o obelisco. A distâncias tão curtas, eles conseguiram reconhecer o alvo mesmo sem a orientação de Sylvie. No meio do caminho, uma parte dos demônios tentou interceptar os 5 aviões da Fúria do Céu, mas a disparidade de velocidade era claramente visível naquele momento. As bestas demoníacas estabilizaram sua altitude apenas para ver os biplanos passarem raspando por elas. Os aviões da Fúria do Céu que carregavam as bombas de 150 quilos não temiam ser alcançados pelas bestas demoníacas. Após ajustar sua direção, Manfeld lançou as bombas. Seus companheiros que vinham atrás imitavam atentamente seus movimentos. As bombas mantiveram velocidade e direção semelhantes às dos aviões. Após sobrevoarem as torres de defesa e os edifícios, seguiram em direção ao lago. Comparadas ao primeiro lançamento de bombas, estas 5 bombas concentraram-se num único local. Com exceção da primeira bomba, que foi detida pelo obelisco, as 4 restantes explodiram diretamente sobre o Lago da Névoa Vermelha. As explosões sucessivas fizeram a cidade inteira tremer. Sob as chamas intensas, ondulações azuis cintilavam repetidamente, impedindo que qualquer impacto da explosão atingisse o Lago da Névoa Vermelha do início ao fim. Mas todos perceberam que a barreira já não era tão radiante quanto no começo. Muito bem, novato. Finkin assobiou. Gu fez uma curva brusca e escapou da perseguição da besta demoníaca. Em seguida, mudou para o canal de todas as frequências. Vossa Alteza Tilly, as equipes 1 e 2 concluíram o lançamento das bombas. Solicitamos permissão para retornar. Entendido, permissão concedida. A Fênix lançou um clarão vermelho, ao qual a frota respondeu desengajando os demônios e alçando o voo cada vez mais alto no céu. Confiando na luz solar ofuscante, eles desapareceram no céu azul. Mask soltou um suspiro de satisfação. Os humanos superaram suas expectativas repetidas vezes. A separação das unidades de combate, a manobra de diversão da força principal de ataque e a retirada imediata após o ataque, sem qualquer demora. Transcorreram apenas 2 a 3 minutos desde o momento em que as tropas defensivas avançaram, interceptaram o inimigo e até o fim da batalha. O ágil plano de batalha, sem dúvida, maximizou os pontos fortes das máquinas de guerra, mesmo sob as inúmeras restrições. Não é de admirar que os Hulk tivesse tanto medo dos humanos, parece que realmente o prejudiquei.
Mas mesmo os gênios da raça só enxergaram a ameaça que os humanos representavam, sem sequer perceber a essência desse mistério. Por outro lado, se até mesmo os humanos, desajeitados e lentos, eram capazes de voar pelos céus com a ajuda daqueles pássaros de ferro, não seria ainda mais surpreendente se fôssemos nós a utilizá-los? Quando isso acontecer, o reino Selma não será mais um inimigo formidável, e nossa raça sairá vitoriosa. Se Urshulk tivesse usado essa lógica para convencer a todos naquela época, quem sabe se eu teria permanecido ao lado dele. Que pena! O que foi aquele tremor? Vestido com armadura, o desastre silencioso abriu as portas do topo do obelisco e entrou. A divindade dos deuses sofreu um ataque inimigo. É verdade, mas você chegou atrasado e perdeu a batalha emocionante. Nassalpele olhou para ele. Você está pensando em ir para a batalha vestido assim? Não se force a isso. Você não precisa se preocupar com isso. Silente Disaster retrucou. Onde está o inimigo? Nassalpele apontou para o céu. Eles provavelmente já descobriram a clara diferença entre seus pássaros de ferro e as bestas Bogli. Que ironia! Na segunda batalha da vontade divina, as bestas Bogli foram o nosso maior trunfo para prevalecer sobre os inimigos. O desastre silencioso encarava o céu com uma expressão desagradável e não proferia uma palavra. Relaxe. Nassalpele colocou suas máscaras novamente. Após minhas observações, já pensei em uma contramedida. Comparados aos Bogli Beastes, seus movimentos e trajetórias são muito óbvios. Aliás, já que você anseia por batalha, por que não me ajuda em algo? Não seja tão sério, não estou zombando de você. Masca abriu seus numerosos braços. Alguns pássaros de ferro caíram ao sudeste da cidade. Se os vermes ainda estiverem vivos, capture-os e traga-os para cá. Acho que não será difícil para você. Você os quer vivos? Perguntou o Silente Disaster friamente. Claro. Nassalpele sorriu. Só cérebros frescos valem a pena transplantar. Além disso, eles acabaram de passar por uma batalha intensa, e o combate aéreo deles é o mais claro, perfeito para eu validar minha contramedida. Esta é a primeira vez que pego os cérebros desses pobres mortais. Será que algum humano sortudo conquistará essa glória especial? Silente Disaster afastou-se com desgosto e voltou a cabeça em direção à Torre do Nascimento. Nassalpele se afastou indiferente. Ele sabia que, por mais que o outro lado detestasse seus métodos, Silente Disaster daria tudo de si na corrida. Mas olhou na direção do território humano e estendeu a mão gradualmente. Daquele ângulo, bastava uma mão para abarcar todo o continente. Em poucos dias, a divindade dos deuses entrará no planalto de Hermes, e os demônios simbióticos na estação experimental já acumularam poder suficiente. O rei verá que eu sozinho sou capaz de sustentar um exército inteiro. Conquistador de sangue e desastre silencioso servem apenas como contraste. De repente, uma luz brilhou ao longe. Apareceu e desapareceu num instante. Embora fosse extremamente pequeno, era tão brilhante que chegava a ofuscar, como reflexo do sol na superfície do oceano, ou como um feixe de luz refletido por uma superfície refletora. Será que foi apenas uma ilusão? Nassalpele ficou atônito com o incidente repentino. Quando voltou sua atenção na direção do mar turbilhão, o pequeno ponto de luz havia desaparecido. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.